Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O objetivo do nosso canal é trazer toda semana um tema importante, aplicável e relevante para você que trabalha com o movimento, que trabalha com o método Pilates ou gostaria de iniciar a sua formação. Se você tem nos acompanhado aqui no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, compartilhar com os seus amigos e também deixar o seu like em nossas aulas. Só assim vamos conseguir atingir mais profissionais que trabalham com o movimento. O tema da aula de hoje é progressão didática dos exercícios de flexão de coluna. Então, é uma sequência de aulas que nós fizemos de progressão didática, falando dos exercícios de torção, extensão, inclinação lateral e hoje nós vamos falar da flexão de coluna. Então, na aula de hoje nós vamos fazer uma breve revisão anatômica e uma progressão dos exercícios de flexão de coluna no Mat Pilates. O reto do abdômen é um músculo motor primário da flexão da coluna. Então, ele é o principal músculo flexor da coluna vertebral. Então, o reto sai lá da região inguinal e vem atravessando o abdômen até chegar nas costelas e no externo. Ele é dividido ao meio pela linha alba, né? E ele tem essa divisão tão sonhada, né, de aparecer quando as pessoas treinam, né? Nós temos também o oblíquo externo, que também é um flexor de coluna. Ele é mais especializado em fazer a retroversão da pelve do que a flexão propriamente dita da coluna. Mas ele também trabalha contralateral nas torções e ipsilateral nas inclinações lateral. Nós temos também o oblíquo interno. O oblíquo interno, ele está envolvido com a inclinação lateral, junto com o oblíquo externo. Ele também faz a torção, né, contralateral, então é interno do lado que eu giro, que eu faço a torção, e externo do lado oposto. Mas ele está mais envolvido com a estabilização junto com o transverso do abdômen, que é o músculo mais profundo dos músculos do abdômen. Em contrapartida, então aqui nós falamos dos agonistas, né, envolvidos com o movimento de flexão. Os antagonistas desse movimento são os paravertebrais superficiais, principalmente longuíssimo do tórax, semiespinal e ilho costal, esse grupo que nós chamamos de extensores de coluna, eles estão envolvidos como antagônicos ao movimento de flexão. Então, logo, eu preciso de uma mobilidade desses músculos para que eu consiga realizar o movimento de flexão. E nós temos também os paravertebrais profundos, principalmente multífidos e rotadores curtos e longos, que eles fazem a extensão da coluna e o controle segmentar durante os movimentos, sejam movimentos de torção, extensão, inclinação lateral ou flexão. Então, nós precisamos que esses músculos permitam o movimento de flexão de coluna. Então, se eu fosse pensar em uma progressão, eu preciso primeiro ter mobilidade, né, para que eu consiga fazer esse movimento de flexão. Então, eu tenho que ter mobilidade de coluna para conseguir mobilizar a coluna em flexão. Então, eu vou trabalhar essa mobilidade da coluna em um primeiro momento. Depois eu vou seguir para os exercícios de estabilidade, porque eu preciso de uma boa estabilidade, especialmente da região lombopélvica, para que eu consiga seguir com os exercícios de força de flexão, onde vai envolver a força principalmente de reto do abdômen e oblíquos externos, como nós falamos anteriormente.
Então, o primeiro exercício que eu coloquei aqui de mobilidade foi o alongamento do gato. Então, eu vou inspirar para preparar. Quando soltar o ar, eu vou fazer uma grande flexão da coluna a favor da gravidade. Então, aqui eu não tenho realmente uma resistência, eu não tenho que vencer uma resistência. Na realidade, esse movimento ele acontece a favor da gravidade. Então, eu vou fazer a flexão da coluna cervical, torácica e também a retroversão da pelve. E quando eu retorno, eu posso fazer até um pouquinho de extensão de coluna, né? Olhar um pouquinho para frente e realmente arrebitar um pouquinho o bumbum, passando um pouquinho da neutra, para ajudar essa coluna a ter mobilidade. O segundo exercício que eu coloquei de mobilidade de coluna foi a ponte com articulação de coluna. Aí eu justifico aqui o porquê de colocar o arc barrel, né, a meia-lua. Eu não sei se vocês já tiveram na aula de vocês alunos que, ao posicionar a pelve neutra em decúbito dorsal, já começa a ter cãibra nas costas. Então, só de colocar a pelve neutra e ativar os extensores de coluna para fazer essa posição, eles começam a ter cãibra nessa região dos paravertebrais superficiais. Então, como que eu posso fugir dessa cãibra? Primeiro, colocando a pelve na posição compensatória. Então, eu vou deixar a lombar um pouquinho mais perto do chão. Eu não vou fazer uma lordose fisiológica realmente com a pelve neutra, eu vou ficar um pouquinho atrás dela. Isso vai melhorar tanto a ativação dos flexores aqui do abdômen, quanto vai inibir esses músculos que acabam ativando na hora que o aluno coloca a pelve neutra. E elevar os pés também ajuda a melhorar esse posicionamento e essa cãibra que é comum a gente ver em paravertebral superficial ao colocar a neutra. Então, posição compensatória e deixar os pés elevados, seja pela meia-lua ou por um step ou qualquer outro degrau, que deixa o pé mais alto que o quadril. Então, eu inspiro para preparar. Quando soltar, eu vou fazer uma retroversão da pelve, vou subir na ponte, retornar afundando o externo e chegando até o alinhamento neutro ou a posição compensatória. Então, inspira, prepara, solta o ar, vem subindo até alinhar joelho, quadril e ombros. Inspira, afunda o ar, afunda o externo, soltando o ar até chegar à posição inicial. Então, esse exercício também é um exercício de mobilidade da coluna. Um outro exercício interessante para trabalhar a mobilidade, também com a meia-lua, ou aqui atrás poderia ser uma overball, ou até mesmo um rolo, é a extensão de coluna a favor da gravidade. Então, eu vou inspirar para preparar. Quando soltar o ar, eu vou lá atrás e vou voltar só até o alinhamento neutro. Então, eu já estou trabalhando os flexores, porém em um posicionamento que às vezes é mais confortável para o seu aluno de Pilates. Então, eu vou fazer esse movimento a favor da gravidade e vencer a gravidade fazendo a flexão da coluna, só que só até o alinhamento neutro, sem realmente fazer a amplitude de flexão. Então, trabalhamos a mobilidade de coluna com o gato, com também a ponte com articulação de coluna e com a extensão de coluna aqui na meia-lua. Tem outros exemplos, né, com outros acessórios e até mesmo no match para ganhar mobilidade, como a torção em decúbito lateral, a respiração em decúbito lateral, tudo isso vai influenciar também na mobilidade da coluna. Aí nós vamos evoluir para a estabilidade. O primeiro exercício que trabalha a estabilidade é depois que você posicionou o seu aluno
com alinhamento neutro da pelve, ou seja, espinha ilíaca e sínfise púbica na mesma direção, no mesmo plano transverso. Mantendo a lordose lombar, eu vou fazer a respiração tridimensional. Então, eu vou inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Quando eu inspiro, eu vou abrir as costelas, principalmente para o lado e para trás. E quando eu expiro, eu vou colocar as costelas para dentro e para baixo. Então, só essa mobilidade das costelas, que estão inseridas lá na coluna torácica, através das articulações costo transversal e costo vertebral, já estão trazendo uma mobilidade para a região torácica, né, que é super importante para que a gente consiga fazer a flexão de coluna. Um outro exercício de estabilidade que eu acho bem interessante é quando a gente trabalha o princípio da caixa torácica. Então, eu vou manter a pelve em alinhamento neutro, a lordose lombar, vou puxar o ar e vou soltar o ar fazendo a flexão de ombros. Então, quando eu faço a flexão de ombros, eu aumento a alavanca, né, aqui da manutenção, do controle dos flexores abdominais, e eu tenho que mandar os braços para trás na flexão e empurrar as costelas para baixo. Então, também é um exercício que trabalha muito a estabilização dessa região lombopélvica. O próximo exercício de estabilidade é a preparação para a flexão, que a gente usa tanto no método Pilates, e ela é fundamental para evoluir nos exercícios no método Pilates. Então, a preparação para a flexão, ela é básica, né, para conseguir evoluir em exercícios como o 100, One Leg Stretch, Double Leg Stretch, obliques. Então, eu preciso dessa mobilidade da coluna cervical e da coluna torácica em flexão para conseguir evoluir no método Pilates, especialmente no MET Pilates. A maioria dos exercícios de Pilates são exercícios de flexão, cerca de 60%. Então, é importante que o aluno tenha essa mobilidade e uma estabilidade da região lobopélvica para evoluir nos exercícios. Então, aqui eu coloquei os pés na meia-lua para realmente dar aquele conforto para os paravertebrais superficiais e para facilitar o posicionamento da pelve neutra. Então, eu inspiro, preparo, quando soltar o ar, eu vou fazer o aceno, ou seja, procurar os joelhos com os olhos, vou fazer esse movimento, só essa flexão crânio-vertebral, e vou subir a coluna cervical e a coluna torácica sem perder o alinhamento da pelve em neutro. Então, é um movimento mais curto, né? Ele é de pequena amplitude. E por isso que é tão importante ter mobilidade na coluna torácica. Porque senão a pessoa ela não consegue fazer a flexão da coluna. Então, é importante primeiro trabalhar a mobilidade, depois nós vamos para a estabilidade de coluna. Em seguida, nós vamos começar a trabalhar a mobilidade junto com a estabilidade e também com a força. O primeiro exercício que eu coloquei aqui foi o rolamento parcial para trás. Então, eu vou inspirar, fazer a preparação em flexão, eu vou flexionar toda a coluna em C, inspiro parada, quando soltar o ar eu vou fazer só a extensão do quadril e volto fazendo a flexão. Então, eu estou fazendo essa retroversão para ir para trás e voltar. Eu estou trabalhando os flexores do quadril excentricamente para ir e concentricamente para voltar. Eu tenho a opção também de fazer o rolamento para trás, o meio rolamento para trás, partindo do alinhamento neutro da coluna, faço a retroversão, chego até o C
e retorno à posição inicial. Então, eu tenho essas duas opções. Então, aqui eu já estou trabalhando uma flexão completa da coluna, né? E também uma força, porque eu tenho que manter essa flexão contra a ação da gravidade. Em seguida, eu coloquei o roll-up, né? Aqui, além da força, eu preciso da coordenação dos músculos flexores da coluna e depois os flexores de tronco. Então, eu tenho que ter essa sequência de ativação. Se eu ativar primeiro os flexores de quadril ou de tronco, antes de ter terminado, né, a flexão pelos flexores da coluna, é muito provável que a perna suba e a gente não consiga subir. Então, a gente vê muito isso nos alunos, né, eles errando um pouquinho a sequência de ativação, tanto por falta de mobilidade ou por realmente ajustar, né, primeiramente a flexão da coluna para depois flexionar o tronco. Então, eu vou inspirar, colocando o dedo para o teto. Quando soltar o ar, começa coluna cervical, torácica, lombar, tronco. Inspiro, solto o ar, retroversão da pelve, glúteo, lombar, torácica e cabeça. Então, ins, ex, eu vou enrolando até a posição de total flexão à frente. Inspiro, solto o ar, contrai os glúteos e mobilizo a coluna até chegar ao alinhamento neutro. Então, é um exercício que exige bastante força e também mobilidade e estabilidade da coluna. O próximo exercício é a preparação para o teaser. Então, olha o salto que a gente já deu aqui, o quanto a força agora vai ser importante. Então, eu estou com os pés apoiados, a pelve neutra e os braços para trás. Eu vou inspirar, colocando o braço para o teto. Quando soltar o ar, eu venho enrolando até o C. Inspiro, cresço para o J e retorno uma vértebra de cada vez até deitar. Então, aqui, as pernas flexionadas deixam o movimento mais difícil do que o roll-up, porque nesse movimento aqui eu diminuí um pouquinho o peso da alavanca de membros inferiores, então fica mais difícil do que o roll-up. E desce articulando até o final. Então eu vou precisar aqui daquela mesma sequência de ativação do roll-up, né? Primeiro flexores de coluna, depois flexores de quadril. Por fim, eu coloquei o teaser completo, né? Então, eu vou posicionar agora, eu estou na mesma posição do roll-up, né? Com as pernas estendidas e com os braços para trás. Eu vou inspirar, colocando o dedo para o teto, fazendo a extensão de ombro e subo até chegar no teaser. Inspiro parado e volto, lombar, perna e tronco, tem que ter esse controle para descer. Inspira, solta o ar, sobe. Eu tenho a opção de ir para o J, né? Na próxima que eu vou para o J aqui, então vou para o teto, chego lá em cima, mantenho, inspiro elevando os braços e volto lombar, perna e tronco. Nós temos outros exercícios, tanto do MET quanto dos equipamentos, que vão preparar, que vão dar assistência tanto para a mobilidade, quanto para a estabilidade, quanto também para a força, né? Então, o equipamento ele pode dar tanto a assistência para o seu aluno iniciante, quanto a resistência, deixar o exercício mais difícil, né, com a resistência das molas para realizar a flexão da coluna. Então, essa foi a nossa aula de hoje, completando esse ciclo de progressão didática dos movimentos da coluna. Na próxima semana nós estaremos aqui novamente, na segunda-feira, trazendo outra aula
que você pode aplicar no outro dia na sua aula do Método Pilates. Uma boa semana a todos!